o senhor puxar o microfone mais próximo. Também houve aquele pedido, né? Então, vamos começar. Já começou? Então, nessa ação penal 502, 21, 79, 78, depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. Senhor Augusto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Se o senhor faltar com esse compromisso, o senhor responde criminalmente. Além disso, é sabido que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Augusto? Sim, senhor. Então, tanto por força da condição de testemunha como por força do acordo, senhor Augusto, eu vou advertir que o senhor tem o compromisso de dizer apenas a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal e ainda ao risco de perder o seu acordo, certo? Sim, senhor. Dito isso, eu passo ao Ministério Público para as indagações. Boa tarde, senhor Augusto, tudo bem? Boa tarde. Senhor Augusto, antes de adentrar na questão envolvendo as doações, os pagamentos para o senhor Giangel, eu queria perguntar algumas questões relacionadas ao suposto cartel de obras na Petrobras. Em seu acordo de colaboração, o senhor menciona sobre um cartel de empresas no âmbito da Petrobras. Tem como você me descrever sucintamente a forma de funcionamento desse cartel? Basicamente, a partir do ano de 2003, 2004, 9 empresas que já se reuniam para discutir prioridades nas obras da Petrobras passaram a ter mais efetividade por conta de, vamos dizer, a reciprocidade pelo lado da Petrobras, uma certa colaboração pelo lado da Petrobras com as empresas que deveriam ser convidadas. O número dessas empresas aí aumentou para 16, logo em seguida, talvez 2006, 2007, e as empresas se reuniam periodicamente para escolher suas prioridades, e cada empresa que tinha uma prioridade, as demais não competiam com ela, apresentando propostas com preços superiores. Ok. Qual é a empresa que o senhor representa, que o senhor sócio? A Cetal, Okay. SOG. E quais empresas participavam desse cartel? 16 empresas, eu posso não lembrar todas de cabeça aqui, mas eu tenho descrito aí no meu termo de cooperação. Se o senhor me perguntar algum nome específico, eu vou saber dizer que participava desse cartel? Sim, senhor, participava. A UTC Engenharia participava desse cartel? Participava, sim. A Odebrecht participava desse cartel? Participava. Andrade Gutierrez participava desse cartel? Participava. A Camargo Correia participava desse cartel? Participava. A Engevix participava desse cartel? Participava. O senhor disse que essas empresas se reuniam para discutir quais iam ficar com quais obras na Petrobras? Isso, cada um. Eles faziam reuniões para escolher prioridades, né? Discutiam para que cada um escolhesse qual era a obra mais adequada, talvez em questão de localização, ou especialidade da obra, né? Então, baseado valores entre as empresas, né? Quantidade de contratos, baseado nessas questões, as empresas escolhiam as concorrências que iriam ganhar. Exemplificamente, obras da Petrobras em que houve esse cartel, por exemplo, Comperj? Algumas obras, algumas licitações do Comperj, sim. Renest? Renest, a grande maioria, sim. Ok. Refinaria no Paraná tem uma refinaria também, a Replan? Sim, Repar no Paraná, Replan em Paulínia. Várias refinarias da Petrobras passaram por um processo de modernização, principalmente para redução de enxofre da gasolina e diesel. Então, basicamente todas as refinarias da Petrobras no Brasil passaram por esse processo nessa oportunidade aí. Ok. E os diretores da Petrobras, eles tinham alguma... Desculpe. Esse assunto precisa entrar narrado com antecedência. Não.
diretores da Petrobras recebiam vantagens indevidas dessas empresas? Recebiam, senhor. Da diretoria de serviços e a diretoria de abastecimento. Quem da diretoria de abastecimento e quem da diretoria de serviços? Serviços era o Renato Duque e abastecimento era Paulo Roberto. Dentre os documentos que foram apresentados na colaboração, existe um anexo da denúncia, evento 2, auto 78, é um regulamento de campeonato esportivo. Eu vou exibi-lo, você só me fala o que trata isso, por favor, rapidamente. Sim, senhor. Esse aqui eu que juntei nos meus termos de depoimento. Isso aqui refere-se a uma regra que, aliás, algumas regras que as empresas se impuseram no sentido de participar do cartel. Regras entre si, isso? Regras entre si. Okay. Esse documento aqui, que também umas anotações, também são relacionadas ao cartel? Evento 2, auto 77? Sim, são relacionadas ao cartel. Ok. Após a deflagração da Operação Lava Jato, houve algum tipo de conversa entre os empreiteiros que demonstrasse preocupação com as investigações? Sim, sim. De um modo geral, todas as empresas e os profissionais ficaram preocupados com o desenvolvimento da operação. Ok. E como é que era explanada essa preocupação? Quem que você pode indicar que também que te demonstrou esse tipo de preocupação? Nessa época, a Petrobras tinha muitas concorrências, também tinham muitos eventos, e pelo fato das empresas conversarem, elas eram próximas, né? Os profissionais trocavam informações, se encontravam, conversavam, e a partir do início da Operação Lava Jato, todos ficaram preocupados, eram conversas, vamos dizer, correntes. Porém, os encontros começaram a diminuir, né? Na verdade, essa questão do cartel já não funcionava mais, mas as empresas ainda se conversavam, e acredito que a partir da delação premiada do Paulo, acredito que essas conversas diminuíram bastante. O senhor conhece o senhor Júlio Camargo? Como? Júlio Camargo. O senhor conhece? Conheço. Qual é o seu relacionamento com ele? O Júlio Camargo conheço ele há muito tempo. Ele era representante comercial da Toyo no passado. Nós fizemos alguns contratos junto com a Toyo, que acabou se transformando numa joint venture a partir do ano 2012. Então, tive muito contato com o Júlio Camargo aí durante esse período. E chegou a conversar com ele sobre o tema CPI da Petrobras? Sim, senhor. Como é que foi essa conversa? Ele me manifestou a preocupação das empresas naquela oportunidade. Isso talvez tenha sido 2014, né? 2014, lá pelo meio do ano. A preocupação das empresas com a instalação da CPI e que a CPI, de uma certa forma, aprofundasse ou cooperasse muito com a Operação Lava Jato, que já tinha iniciado. Né? E foi falado alguma forma de tentar obter algum tipo de proteção nas comissões parlamentares de inquérito da Petrobras? Sim, senhor, foi. O Júlio me comentou sobre essa questão. Nós tínhamos, como companhia, estabelecido um valor para fazer contribuições naquele ano eleitoral. Para nós era muito importante
e aliás eu digo para o setor de construção offshore era muito importante, que houvesse no Congresso simpatizantes com as leis que tratavam de repetro e de conteúdo local para as obras da Petrobras, e nós tínhamos a intenção de apoiar parlamentares que fossem simpáticos a essa questão. Então, nós tínhamos aprovado um determinado valor e o Júlio propôs se utilizar desse valor para contribuir através do pessoal da CPI da Petrobras. Eu disse a ele que era muito importante que a gente pegasse o compromisso do pessoal com relação ao apoio dessa causa aí. Além de Júlio Camargo, você tem conhecimento de outras pessoas que estavam envolvidas nessa proteção da CPI? Todo o contato que eu tive com relação a essa CPI foi através dele. Eu particularmente não conversei com ninguém mais além dele sobre esse tema. E o que ele me reportou na época é que ele, o Léo e o Ricardo estavam discutindo com o Ginhargelo a participação ou a contribuição para parlamentares da CPI. Quem seria Léo? O Léo Pinheiro, da OS. E Ricardo? E Ricardo Pessoa, da UTC. O senhor falou que eles estavam conversando com o Ginhargelo, é isso? Sim, a informação que ele me passou, que estavam conversando com o Ginhargelo e que haviam outras empresas também, mas eu não me recordo o nome de quem, se é que ele me falou, não me recordo. Sim, eu lembro só da Odebrecht. E por que essa conversa se travou com o Ginhargelo? Me parece que ele era o relator ou o presidente da CPI, não sei. Ok. O Júlio Camargo tinha algum tipo de autonomia para fazer doações em nome da Torcetal? Não tinha. É que ele quis se utilizar de uma verba que nós já tínhamos aprovado, porque dentro dos 3 milhões nós tínhamos uma verba para políticos locais, em que eu iria cuidar pessoalmente, e nós tínhamos uma verba para a campanha nacional, onde ele iria cuidar pessoalmente. A ideia para a campanha nacional é que fossem também para diversos candidatos, né? Inclusive para as campanhas presidenciais também, mas ele, conversando comigo, propôs que a gente fizesse isso acompanhando o que as outras empresas estariam fazendo, no sentido de proteger a Petrobras e proteger as empresas. Na CPI? Na CPI. Na CPI. Você já tinha feito a empresa, a Torcetal ou Cetal, já tinha feito algum tipo de doação para a Polícia do Distrito Federal, no âmbito distrital? Não. Foi a primeira Nos vez? últimos 10 anos, não. No passado eu não consigo me lembrar. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. As defesas Jorge Afonso Argelo e Jorge Afonso Argelo Júnior, tem perguntas? Sim, senhor. Só para deixar mais claro, o senhor conhece o Ginhargelo pessoalmente? Não, senhor. Já alguma vez conversou com ele, pelo menos por telefone? Não, senhor. Eu fiz a transcrição do seu depoimento. Não é propriamente o termo, é a transcrição do que o senhor falou no vídeo. Não é? E tem uma passagem aqui que eu queria só dizer que se ela expressa o que o senhor basicamente quis dizer aí. Não é? Em dado momento, o senhor é indagado acerca dessa questão da doação eleitoral, e o senhor vem e diz o seguinte: e a minha colocação ao Júlio, palavras literais suas,
E minha colocação, Júlio, é de que a gente tinha que apoiar iniciativas que protejam a Petrobras e as empresas, mas nós temos que aproveitar e criar uma frente, já que algumas empresas vão contribuir. Nós também temos que apoiar, aí é uma frente que defenda a indústria. Mas esse assunto não evoluiu e tal. E mais à frente o senhor vem e diz o seguinte... E pelo que eu me lembro, também havia uma contribuição, não seria só para o GIM, o partido dele. A nossa foi para o partido dele porque a nossa contribuição foi para o PR. E ela foi transferida para o Arruda e o GIM era o vice do Arruda à época. O Júlio havia me comentado também que o fato de a gente estar contribuindo em Brasília, nós íamos ter oportunidades locais. Brasília tem um programa interessante de transporte de massa, né? Onde nós temos uma certa especialidade, mas eu defendi ele que nós tínhamos que focar no Congresso, era a defesa das ideias de controle local, que tem a ver com a lei da partilha, a ANP. É isso? Mas isso que o senhor lembra do senhor ter se declarado isso? Sim, senhor. Isso expressa o que aconteceu à época? Sim, senhor. Ou seja, o senhor também foi uma doação eleitoral que tinha como objetivo também a questão local, uma futura, talvez, conexão ou se aproximar da política de Brasília, local. Uhum, sim. A ideia do Júlio era voltada também para essa questão, né, de transporte de massa em Brasília. O que particularmente não era uma coisa que eu acreditava muito, né, mas ele tinha isso daí como ideia também. Eu achava muito mais importante a questão da construção offshore no Brasil do que o setor de transporte de massa. Offshore, o que o senhor quer dizer, a questão das plataformas? Isso, a construção de plataformas. Tá. E com relação a isso, o senhor já se recorda se a Toicetal ou a Cetal, uma das duas empresas, participou da obra do metrô de Brasília? Participou. Você se recorda que época? Nós participamos, eu acho que na implantação da primeira linha e com certeza numa revisão do sistema de cobrança do metrô da primeira linha. Tá certo. Isso talvez tenha sido na década de 80. A defesa de Paulo Roxo. Defesa de Valério Neves. Senhor Augusto, meu nome é Marlos, eu sou advogado do senhor Valério Neves. O senhor conhece, teve algum contato, alguma reunião, algum telefonema com o senhor Valério? Não, senhor. Não conhece ele? Que eu me lembre, não. Obrigado, excelência. Defesa de José Aldelmário, Dilson Paiva. Tem perguntas? Roberto Zardi. Tem? Tem perguntas. Boa tarde, senhor Augusto. Boa tarde. O Ministério Público fez algumas perguntas ao senhor relativas à existência de um cartel de empresas no âmbito da Petrobras. Esse cartel de empresas, ele teria sido formado nas reuniões da ABDIB? Não. Na verdade, essas empresas participavam da ABM, né, que é a Associação de Montagem Industrial. Né? Elas não se formaram nas reuniões da ABM, mas se formaram através do relacionamento que acontecia entre as empresas dentro da associação. As reuniões não eram na associação, não eram na entidade. O senhor participou dessas reuniões até que ano? Das reuniões do cartel? Eu participei em algumas reuniões no ano 2005, 2006. Posteriormente o senhor não participou? A partir daí, o nosso diretor comercial participava das reuniões e, sob a minha orientação, ele me reportava os assuntos que haviam sido discutidos, como estavam sendo discutidos. Qual era o nome desse diretor? Marcos Berti. Marcos Berti. O senhor sabe se ele prestou acordo de colaboração também com o Ministério Público? Sim, prestou dentro do nosso acordo de leniência. Do acordo de leniência da empresa? Sim. Perfeito.
O senhor prestou um depoimento nos autos 508-3376, dígito 05, que está transcrito no evento 248. O senhor teria dito o seguinte, respondendo às perguntas da defesa de José Delmário. Na fase 11, que se encontra as folhas 4 do termo, o senhor menciona que a derrocada do clube consistiria nesse suposto cartel que aqui se fala, se iniciou por ocasião da obra do Comperge. É correta a sua afirmação? O senhor disse, sim. E o senhor pode precisar essa data? 2008, acho que 2009 aproximadamente. Defesa, 2009? Sim, foram durante as licitações do Comperge. Defesa, em sua declaração significa que dali para frente não houve mais clube? O senhor respondeu, não, significa que iniciou o fim, iniciou a desestruturação. Houve ainda tentativas, talvez até o ano de 2011. Tentativas de, o senhor respondeu, de acordos dentro do clube. A defesa perguntou, e eles se tornaram realidade? Talvez, algumas sim, mas a grande maioria não. A defesa perguntou novamente, uma grande maioria não? O senhor respondeu, sim. Porque o que passou a acontecer aí é que a Petrobras começou a chamar outras empresas. Foi por isso que aí o grupo perdeu efetividade. A defesa perguntou, o que significaria que o cartel, tantas vezes aludido aqui, deixou de existir? Sim, o senhor respondeu, foi perdendo efetividade até que as reuniões acabaram e deixou de existir. A defesa perguntou, deixou de existir? O senhor disse, em 2011. A defesa, em 2011? O senhor respondeu, exatamente. O senhor confirma esse depoimento? Confirmo, sim, senhor. Pois não. O senhor Marcos Berti, que o senhor referiu agora há pouco, ele prestou depoimento nos autos 501, 23, 31, dígito 04, que também está no contexto da Operação Lava Jato. Ele disse, dentro desse contexto, que as tais regras do clube mencionadas agora pelo Ministério Público nas perguntas anteriormente feitas, que elas se mostraram como uma tentativa após essas licitações das licitações do Comperge de reestruturar o clube. Foi isso mesmo? Sim, senhor. Mas que elas não tiveram efetividade, essas regras. O que acontece é que nesse período que nós estamos falando das licitações do Comperge, elas vieram na sequência das licitações da Renest. Né? Então, quando a gente fala licitação do Comperge, tem uma centena de licitações no Comperge. E o clube se ateve a uma parte delas, né? Não eram todas as licitações da Petrobras que eram discutidas de maior porte. Então, nesta oportunidade, quando se iniciaram o pacote de licitações da Comperge, a Petrobras começou a reclamar dos preços, e algumas empresas vamos dizer, de uma certa forma, peitaram a Petrobras mantendo os preços. A Petrobras fazia 2, 3 vezes a mesma concorrência para conseguir chegar no preço que ela considerava adequado, mas nesse instante eles começaram a colocar outras empresas para competir com as empresas do clube, e empresas que não participavam da Petrobras e que tinham uma vontade muito grande de participar, e começaram a praticar preços mais baixos. Então foi aí que o clube começou a perder a efetividade. Mas tem uma data muito clara do encerramento de todas essas questões, foi na troca da diretoria que aconteceu no início de 2012. Então, as datas antes disso, né, quando eu falo 2011, provavelmente lá pelo final de 2011, já não existia efetividade nas combinações, e a partir de 2012 não houveram mais, acredito que nem reuniões a esse respeito. Tá. Muito obrigado. Quanto a esse tema, eu estou satisfeito. O senhor disse no termo de colaboração complementar que está juntado a estes autos, por diversas vezes o senhor referiu nos seguintes termos, que Júlio Camargo disse à época, algumas empresas estavam tentando se juntar para apoiar integrantes da CPI instalada no Congresso Nacional, cujo tema era a Petrobras. O senhor confirma? Sim, senhor. Tá.
que Júlio Camargo disse ao depoente que Jim Argelo estava envolvido na questão, porque este tinha uma função importante na CPI, tal como relatou o presidente. Está correta essa afirmação? Sim, senhor. Que, pelo que se recorda, a contribuição foi para o partido do Jim. Esse direcionamento das comissões aqui também foi através de Júlio Camargo, que fez o direcionamento? De qual comissão? Aqui. Que, pelo que se recorda, a contribuição para o partido de Jim, Partido da República, o qual transferiu para a Arruda, que isso teria sido, esse pedido feito, essa divisão teria sido feita através do senhor Júlio Camargo. Sim. O senhor disse também que ao lado das empresas, além de Júlio Camargo, participavam Léo Pinheiro, da OAS, Ricardo Pessoa, da UTC, disse que esta doação poderia abrir portas no DF. Que Júlio Camargo disse que 7 empresas poderiam estar envolvidas, dentre elas a Odebrecht, OAS, UTC e Cetal, certamente. Que Paulo Roberto Costa foi preso em março, abril de 2014, etc. Novamente aqui essas informações foram passadas pelo senhor, pelo senhor Júlio Camargo. As relativas à CPI, sim. A participação da empresa. Enfim, todas essas questões... Todas as informações relativas à CPI da Petrobras, quem participava, a empresa e com quem falavam, foi o Júlio que me informou, o Júlio que me reportou. Em resumo, o senhor nunca teve contato direto com os representantes das demais empresas, o senhor nunca teve contato direto com o senhor Jim Argelo, todo o conhecimento que o senhor tem através daquilo que lhe era reportado pelo senhor Júlio Camargo? Eu tive muito contato com os representantes das empresas em fase anterior. Sobre este assunto, não conversei com nenhum deles e nem com o Jim Argelo. Então, sobre este assunto especificamente, todas as tratativas... Né, mas eu quero deixar mais explícito. Não, já respondeu, doutor. Ele já acabou de responder expressamente. Sobre esse assunto, eu tratei com o Júlio Camargo, não foi isso que o senhor disse? Sim, senhor. Não, tem que repetir? Eu acho que é bom deixar expresso, mas se o juízo está convencido... Acho que ele já expressou, né, doutor? Vamos se o juízo está convencido, eu estou satisfeito, excelência. Então, muito obrigado. Defesa de Ricardo Pessoa e Valmir Santana. Esclarecimentos do juiz aqui, em relação a esse seu depoimento que o senhor prestou, o senhor mencionou essa contribuição para o Partido da República. O senhor Júlio Camargo lhe disse que essa contribuição estava sendo feita no interesse do senhor Jim Argelo? Ele me disse que as empresas que estavam participando, todas contribuiriam de acordo com a orientação que viria. E que a orientação para nossa havia sido essa. E a orientação que viria de quem? Do Jim Argelo. Isso lhe foi dito expressamente? Sim, ele me disse que as empresas contribuiriam e que isso seriam para outros candidatos, não somente para ele. A nossa contribuição foi para esse partido, eu até fiquei sabendo depois que ele era vice do Arruda, nem sabia, na época. E essa outra afirmação que o senhor fez, que o objetivo da doação para integrantes era que a CPI não fosse rigorosa nem com a Petrobras, nem com as empresas do setor. Isso também foi uma afirmação feita ao senhor pelo Júlio Camargo? Pelo que eu me recordo, sim. Com certeza das empresas, sim, mas eu acredito que também tinha o objetivo de proteger a Petrobras. E essa doação vinculada a essa proteção na CPI, o senhor Júlio Camargo esclareceu para o senhor, isso foi iniciativa dele, do senhor Júlio Camargo, ou foi iniciativa do senhor Argelo? Ele esclareceu isso? Qual que foi a origem disso? Como começou a história, né? Não me lembro. Tá bom. Esclarecimentos, então eu declaro encerrado o depoimento do